O dadaísmo é uma manifestação artística que mescla diferentes linguagens e produz uma arte sensitiva, provocativa, surpreendente. Ele surgiu em Zurique em 1916 e lá o Cabaré Voltaire é um espaço que reúne artistas de diferentes partes do mundo para produzir e experimentar. Goiânia ganhou um Cabaré Voltaire e se tornou a capital do dadaísmo no Brasil. O enredo cultural acompanhou um pouco do Festival Dadaísta, que movimentou a cena cultural na cidade, e esse é o tema do episódio de hoje. O Adrian é o diretor do Cabaré Voltaire em Zurique. Ele veio a Goiânia para consagrar a cidade como a capital do dadaísmo no país. Nós encontramos com ele ao lado da tenda Dada On Tour, que leva a visão e a história de 165 dadaístas. Confira o bate-papo. Olá, Adrian, tudo bem? Sim, tudo bem. Adrian, primeiramente eu queria que você explicasse o que é o dadaísmo e como surge o Cabaré Voltaire dentro desse contexto. Dada is an art movement that started 100 years ago in Zurich, in Cabaret Voltaire. And because it started in Cabaret Voltaire 100 years ago, that's the reason why Cabaret Voltaire is so important. It's the birthplace. And Dada, one could say, is an art movement that was against art, that invented new ideas of art, invented new disciplines by mixing up theater, dance, music, literature, poesia and visual arts and everything. So one could say that the main thing of Dada is that it's about events and performances. Welcome to Cabaret Voltaire, the birthplace of Dada in Goiânia. E como o Cabaré Voltaire, lá em Zurique, tem contribuído com a cultura no mundo de uma maneira em geral? It contributes to culture in the world, on the whole globe, because it's the birthplace of Dada, and in that sense it is a reference point or a monument for Dada as maybe the first global art movement, because from Cabaret Voltaire everybody then went out to Paris, New York, etc. So it's a starting point and then this spread around the world. E por que Goiânia foi escolhida para ser a sede do cabaré no Brasil? It wasn't picked, it existed already. Cabaret Voltaire in Goiânia is here since 2002. So it's actually even older than the original because we only opened up in 2004. And in that sense, it's more like, it's not a picking, it's more like a getting together. It's like a meeting point. Existe uma expectativa a partir de agora com essa sede aqui no Brasil? Yes, of course, because we, Cabaret Voltaire Zurich, had to do the last 100 years. So now I think Cabaret Voltaire Goiânia can do the next 100 years. So I think it's a project, I hope, and maybe one has to, declare it and fight for it, that that's something for the future. Because we have a big past, but I think Cabaret Voltaire Goiânia is something that has a big future. Ok, Adrian, thank you. Thank you. Valeu. Obrigado. No próximo bloco você confere uma entrevista com Jamerson Buarque que fala sobre vocalização de poemas. Mas antes, tem o quadro Cinefilia de hoje.
Meu nome é Nilo, eu sou técnico aqui do CineFG e hoje eu vou falar um pouquinho do Luis Buñuel, um cineasta espanhol muito controverso. O Buñuel, ele é um diretor espanhol que começa a fazer filmes na França influenciado pelo movimento surrealista. Ele era amigo do Garcia Lorca e principalmente do Dalí, que ajudou ele, foi co-diretor do primeiro filme dele, Um Cão Andaluz. Buñuel, ele assiste os filmes de expressionismo alemão e fica muito impressionado com aquilo e ao mesmo tempo começa a trabalhar com Jean Epstein, que era um diretor de impressionismo francês. Ele aprende algumas técnicas e depois, junto com as ideias dos surrealistas, ele propõe ao Dalí, eles têm um sonho, e propõem juntar esses dois sonhos para fazer um filme que chama Um Cão Andaluz, que é um filme que tem uma estrutura anárquica, que aborda questões do inconsciente, do sonho, e isso vai pautar toda a carreira dele. O Buñuel, ele sempre manteve fiel aos seus ideários anticlerical e antiburguês. Ele era um cineasta anarquista, ele queria a liberdade, ele não se interessa muito por razão, psicologia ou cultura, como outros cineastas. Para ele, o âmbito do sonho, o onírico, é muito mais importante, essa libertação do espectador, jogando ele num terreno onde as coisas não fazem tanto sentido, mas às vezes ao fundo parece fazer sentido, quando ele questiona valores fundamentais. Ele é totalmente antifundamentalista, ele é um autor libertário, ele quer ver em sua arte a emancipação do ser humano. Ele morou em vários lugares, ele morou nos Estados Unidos 2 vezes, ele voltou para a Espanha, fez um documentário sobre as barbas do franquismo, que é Lourdes, e depois teve que voltar para os Estados Unidos. Ele passou um tempo em Nova York, mas ele teve desavenças com Dalí. O Dalí lança um livro que o acusa de ser ateu e comunista, e na época da ascensão do macartismo ele tem que deixar os Estados Unidos, vai para o México, e no México ele tem que se virar, faz várias produções comerciais, mas também faz obras-primas, como Os Esquecidos. E depois de conseguir certo respeito e ir voltando para a Europa, participando de júris, de festivais, ele se estabelece na França e aí praticamente no final de sua vida fica na França fazendo filmes, principalmente com o apoio de um roteirista chamado Jean-Claude Carrière, que é quem inclusive ajuda ele a escrever sua autobiografia, até o começo dos 80, sempre pensando em romper com as narrativas convencionais, com a forma convencional de se contar um filme e sendo cada vez mais inventivo e cada vez mais provocativo. Bom, esse foi o Espaço Cinefilia, falando um pouco hoje do cineasta Luis Buñuel. O Centro Cultural da UFG é um espaço que recebe a comunidade e recebe artistas que vêm para apresentar shows, peças de teatro ou exposições como essa que a gente confere agora. E a professora Carla Abreu vai explicar para a gente um pouquinho que exposição é essa e quais são as obras que nós temos aqui. Ok. Essa exposição leva o nome de Diálogos Possíveis 3. É uma exposição criada pelo professor Carlos Sena, falecido em 2015. É uma exposição que propõe estabelecer conversas entre determinados grupos de artistas, né? Então ela é pensada através de palavras, de conceitos chaves. Essa exposição ela é aberta para a comunidade e ela recebe grupos também? Sim, o espaço, todo o centro cultural, né, ele está aberto ao público em geral, a toda a sociedade, não só de Goiânia, mas as pessoas que vêm de fora.
E o trabalho aqui do Núcleo de Ações Educativas é trazer e trabalhar com os públicos, principalmente das escolas, né? Das escolas públicas e estaduais, municipais. Nós recebemos grupos, normalmente em torno de 40 pessoas, né? Adolescentes, jovens, crianças e pessoas adultas. E o trabalho que nós fazemos está muito associado às pedagogias críticas, ou seja, nós evitamos uma visita que seja uma simples forma de transmissão de conhecimento. Então nós buscamos, através do diálogo e também de perguntas questionadoras, fomentar novos sentidos, ou seja, novas interpretações sobre o que se vê, sobre o que se está vendo. Essa galeria ela tem uma função bem importante, tanto para a UFG quanto para a comunidade, né? Esse espaço ele foi criado muito em função de revogar, de reafirmar as ações sociais da UFG. Então é um espaço aberto, é um espaço onde se cuida de um acervo, que são mais de 500 obras, né? E além do teatro também ao lado, que recebe diversas peças, né? Durante toda a semana a preços bastante acessíveis. E o acesso à galeria ele é gratuito, ou seja, a UFG ele cumpre seu papel e seu compromisso com a educação, né? Oferecendo esse espaço para que as pessoas possam também aprender e descobrir um pouco mais sobre a arte contemporânea. Alguns pensam que se trata de uma leitura dramática, outros pensam que é um recital. Mas a vocalização de poemas tem algumas características que foram aprendidas em uma das oficinas do Dada Spring. Confira agora no Dicionarte. Meu nome é Jamerson Buarque, eu sou professor da Faculdade de Letras e aplico já há um tempo 2 tipos de oficina. A oficina de vocalização de poemas, que é esta, agora no Dada Spring Brasil, e a oficina de criação escrita. A vocalização nesse tipo de trabalho exige especificamente uma leitura de texto na mão, né, que prevê em relação a isso uma performance, e a performance é totalmente vocal. Um trabalho que ora faz o poema ter uma expressão na voz que se aproxima às falas no seu uso comum, ora traz uma expressão mais marcadamente traçada por um afeto, como uma raiva, uma tristeza, ou ora faz algo mais artificioso. Estudar, como eu estou fazendo com um grupo aqui, o corte do verso, onde o verso para mudar para outro, que tempo se dá de um corte para verso e outro. Observar a leitura especificamente de certas formas poéticas, como a leitura de um soneto, em relação à leitura de uma canção, em relação à leitura de uma balada, em relação à leitura de um poema livre. E aí eu emprego alguns procedimentos. O primeiro de reconhecimento do texto, que é sempre uma leitura em silêncio, né? Em seguida uma leitura branca, que é a vocalização sem nenhuma performance, só para dar forma textual e observar alguns erros comuns da vocalização, como suprimir sílabas, né, tropeçar em uma sílaba para outra, engolir palavras, substituir uma palavra, a pessoa lê uma palavra, mas termina pronunciando outra. Eu faço um procedimento de primeiro processo de construção de leitura vocal, em que as pessoas se distanciam o máximo possível uma das outras, para libertar a altura de voz. E depois, no procedimento seguinte, fazer todo um acompanhamento de interpretação de texto, e aí leitura interpretativa mesmo, para construir o refinamento de leitura, que é onde a performance entra. Aliás, é quando a performance entra. Quebrador de métricas, e réplicas, e tréplicas. Perdemos cada barco para a pólvora, de gris os verdes todos se calaram, então eu vejo. Bebendo, vida, invento casa, comida, e um mais que se agiganta, um mais. Bom, uma das atividades que está acontecendo aqui nesse evento do Dadaísmo em Goiânia é essa exposição Ruminescências. O Tiago é o responsável por essa exposição e ele vai contar para a gente o que é
essa ruminescência toda que a gente encontra aqui na Galeria da FAV, Thiago? Ruminescências foi um conceito que a gente encontrou, criou, buscou durante a nossa pesquisa para a curadoria aqui dessa exposição, que ao analisar o dadaísmo, que essa exposição faz parte do evento dos 100 anos do dadaísmo aqui em Goiânia, a gente vê que o dadaísmo cumpriu seu papel histórico na sua época, no início do século XX, e que ele se encerrou nesse ciclo, mas que ainda repercute nas artes visuais. E a gente pegou essas remanescências do dadaísmo, esses aspectos que ainda existem hoje na arte contemporânea, e fizemos esse trocadilho com o ruminar, que a gente mastiga, remastiga, devolve para o estômago e devolve algo diferente, assim, no meio antropofágico, meio bovino, assim, de lidar e de transformar essa inspiração dadaísta em outra coisa que a gente está vendo aqui hoje. Essa exposição ela tem algo de diferente de uma outra exposição que não tenha o dadaísmo como um pano de fundo, ou pano de frente, talvez? Temos essa peculiaridade de que é um recorte de artistas só do Centro-Oeste. Existe uma interação bem bacana, assim, uma identidade também, né? Porque eu acho que essa exposição reflete um pouco da aridez do Centro-Oeste, dos meses que a gente passou até hoje, assim. Acho que as pessoas se identificam nesse sentido, assim, da urbanicidade, até do ambiente doméstico, como podemos ver os móveis, podemos ver as roupas, assim, a identidade que a gente busca é essa, assim. Arigatou gozaimasu. Thank you. Merci. Grazie. Grazie. Xie. Danko. Queridos palio. Equilaristo. Dada. Shukran. Hangar. Reparim. Toché. Outra peculiaridade é o fato de sermos 3 curadores e fazemos parte de um coletivo de performance, né? Geralmente a curatoria ela é individual, no máximo 2 pessoas. Nesse caso, fizemos a pesquisa em conjunto e discutimos com os artistas os trabalhos, as possibilidades do que ia estar exposto aqui ou até do que seria performado aqui. O Enredo Cultural vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com alguns artistas que vieram de fora para participar do Dada Spring. Meu nome é Antônio José Drummond Barbosa, mas sou conhecido como Babidu lá no Piauí e aqui também, sou do Piauí. Estive em 99 fazer faculdade de artes visuais, educação artística na UFG. Eu vim fazer artes plásticas e nem sabia o que era artes plásticas direito. Eu queria vir ter feito arquitetura. Aí com 1 ano de faculdade, eu fui conhecendo as artes. E no 2º ano foi quando a gente fez o grupo empresa, que eu me identifiquei muito com a linguagem, que eu não sabia também o que era performance. Pensei que performance era mais voltado ao teatro mesmo. Até quem propôs não sabia direito o que era performance. Tentativa de ser artista individual, mas eu sou o grupo empresa. Como qualquer integrante do grupo empresa, é o grupo empresa. Essa produção, que eu acho que é a produção mais rica do grupo, é desse circuito coletivo, onde retira o individual. A gente não identifica o trabalho individualmente. Esse é de tal pessoa, esse é de tal pessoa. Não, a gente doa o trabalho para o grupo e o trabalho é do grupo. Como surge o Cabaré Voltaire, aqui na época da SPPC, foi que a gente foi rejeitado. Teve várias propostas que não foram rejeitadas para acontecer dentro da SBPC. E a gente teve a ideia de se juntar, eu e esses 2 amigos, para fazermos então um evento paralelo à SBPC. Ele sabia que Goiânia tinha então um Cabaré Voltaire, mas não sabia o que acontecia lá dentro. Mas ele viu o trabalho do grupo empresa. E ele achou que era um grupo que não é que representaria o Dada, mas é um grupo que tem uma potência de sediar uma versão original do cabaré, Minha Casa, sede do grupo empresa, Cabaré Voltaire. São 3 coisas distintas e são 3 coisas que são juntas também. Tem hora que eu me emociono, assim, eu fico assim, tô realizando uma coisa massa, sabe? Tô feliz comigo. Eu consegui, assim, eu não tenho, assim, eu nunca tive... Eu já fiz vários projetos de bar, de bijuteria, de uma forma de tentar ganhar dinheiro com alguma coisa.
com a arte é difícil ganhar dinheiro. Mesmo a gente sendo um grupo de projeção nacional, com o que a gente trabalha, é difícil ganhar dinheiro, porque a gente não vende, não tem coisas de vendáveis, né? Com o Cabaré Voltaire Goiânia, se abre a perspectiva de uma nova efervescência cultural não apenas aqui na cidade, como no país e, por que não, na América do Sul. Com o Dada Spring, nós vimos que isso é possível. Quando a gente fala que Goiânia virou a capital do dadaísmo e isso atraiu a atenção de várias partes, tanto do Brasil quanto de outros países, isso é verdade. A Vanessa, ela veio lá do Paraguai para conhecer aqui o evento. E Vanessa, o que você está achando de tudo que você já viu aqui nesse evento do dadaísmo em Goiânia? Estou me gostando muito, algo como uma semana toda de dadaísmo, algo que é difícil de encontrar, porque não é um festival dadaísta, como se foi há muitos anos. Sim. E me encanta, está me encantando muito. O que te encanta tanto no dadaísmo, a ponto de fazer você sair da sua cidade e visitar outras para conhecer um pouco mais? Eu quero que o que me encanta do que conosco de dadaísmo, um pouco também da mescla das linguagens, que é muito forte, como não é só a gente de dança, de outras, de uma área nomás, de várias. E também por ser algo que talvez não seja tão racional, que não tenha que ter uma conexão tão lógica, e não isso é por isso, esses são todos os fundamentos. E o que você pretende levar daqui lá para o Paraguai? Que pretendo levar? Da exposição de Goiânia, que de Goiânia me vai levar nas pamonhas. Umas pamonhas? Sim, da exposição, do evento, do próprio evento mesmo. A mim me encantou como funciona, como vêm várias pessoas de várias linguagens, porque não é só das artes visuais, tem de dança, tem de música, de teatro um pouquinho, de poesia. Isso me gostou, da mescla de todas as linguagens. Um brinde ao Dada. O Eduardo veio lá de Joinville, Santa Catarina, para participar desse evento sobre o dadaísmo que está acontecendo aqui em Goiânia. Eduardo já é artista performático, é esse o título que eu posso dizer, Eduardo? Performance. Eu performo, tem um coletivo de interrogação lá em Joinville. O que é performance? Performance seria essa arte da ação, a arte accional da ação, essa arte do corpo, da presença, do acontecimento. Vou tirar a blusa, né? E aí eu tirei a blusa e tinha dois elementos que tinham ali. E aí dois elementos, e aí dois elementos, e aí dois elementos que eu tirei. E aí eu peguei e fui ali, e aí tinha dois elementos. E aí eu fico na porta, e aí a porta... Momentos igual esse aqui, da oficina, significa o quê? Representa o quê para você? É fundamental por essa troca de experiência, essa troca de prática com os outros grupos. No caso, o Corpus Informático é um grupo bastante significativo, um grupo que já está aí há algumas décadas, cada vez mais representativo, e essa troca ela é fundamental para a gente poder fazer fluir até como conhecimento. Como que você acha que esse evento todo do dadaísmo acontecendo aqui em Goiânia contribui com a cultura aqui da cidade e da região centro-oeste? Eu acho que nosso objetivo principal é justamente trazer para a sociedade goianiense, reverter para eles tudo isso que a gente vem construindo, assim, né? A performance, a arte aqui em Goiás ainda não é uma arte que o público goiano esteja habituado com ela ou reconheça como linguagem artística. E um dos nossos maiores desejos é que fazer essa formação de público, é despertar nas pessoas esse tipo
essa sensibilidade para perceber esse tipo de arte também, já que fora o Grupo Empresa, como outros artistas da performance goianos, aqui em Goiás não tem tanto espaço e conseguem projeção lá fora. Canta e lambe. Quando a gente, enquanto espectador, acompanha uma performance, a gente não só acompanha, mas a gente sente, a gente participa daquilo de alguma maneira, né? Não é só o papel de espectador, mas de certa forma você tem sensações mais afloradas do que num espetáculo de teatro que eu estou sentado na poltrona ou numa outra exposição. É exatamente isso que você falou. Na performance, diferente do teatro, a gente não está interpretando ali aquela cena, aquela situação. Nós somos nós mesmos os artistas, desenvolvendo, nos colocando numa situação para criar justamente esse contexto, que é importante a beleza, é importante a visualidade da coisa, mas também existe a empatia do outro ser humano ali passando por aquilo. Então, eu acho que o que diferencia do teatro ou de outras expressões das artes cênicas é isso, nós não estamos interpretando aquilo, né? É uma experiência muito mais imersiva, tanto para o artista quanto para quem é público. Sim, justamente. A gente estabelece uma relação com o público muito peculiar, assim, de empatia, né? Como eu disse antes, é bem interessante. Assim, a gente entra quase num transe performático, a gente gosta de brincar, assim. Já é hora de começar a festa na presença do capeta. Governantes que não sabem governar. Praticantes que não sabem praticar. Médicos que não sabem medicar. Advogados que não sabem advogar. Todos fazem parte deste lugar. Este enredo cultural chegou ao fim, mas você pode continuar conectado conosco. Entre no site da TV UFG e reveja este e outros episódios. No site você também pode enviar mensagens e acessar conteúdos exclusivos. Vai lá, interaja conosco e a gente se vê no próximo programa. Tchau!